Fala pessoal, beleza? Vamos para a correção de mais uma questão de física. Vamos lá para a leitura do enunciado. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água, em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir, e a medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Bom, então o que a gente tem aqui nesse experimento é a professora pegou deixa eu voltar o slide. A professora pegou um frasco, um recipiente, colocou castanha de caju, tacou fogo e colocou um recipiente com água em cima, e ela quer saber qual que é a variação da temperatura dessa água. Vamos lá ver isso então. Olha, o que a gente tem de dados é o valor energético, que é o valor calórico, 70 kcal, mais por uma porção de 10 gramas. Então vamos começar nisso. Olha, em 10 gramas eu tenho 70 mil calorias, certo? Vamos colocar em calorias. Esse K é o que significa mil, né? Por exemplo, quilograma. Um quilograma são 1000 gramas. 70 mil quilocal são 70 quilocal são 70 mil calorias. Tudo bem? Ficou confuso? Só mais uma vez então, olha, 70 quilocalorias são 70 mil calorias. Esse K é um multiplicador por 1000, né? Vocês já devem ter ouvido, eu tenho 50K, né? Então, são 50 mil. Então, vamos lá. Mas ela não utilizou 10 gramas de castanha de caju. Ela utilizou 2,5 gramas de castanha de caju. Quanto de caloria isso dá? O meu X, se eu multiplicar cruzado aqui, né? Meu X vai ser 17.500 calorias. Certo? Só que essa seria o todo, né? Só que a gente pode ver que só 50% dessa energia que foi aproveitada. Então a gente tem que pegar 50% desses 17.500, que somente isso foi aproveitado. A gente vai cortar aqui e isso vai resultar em 8.750 calorias. Isso foi o disponível para aquecer a água. Até aí tudo bem? Então vamos lá prosseguir. Agora a gente tem que ver como que se deu esse aquecimento de água, né? Como eu suspeito que não tenha havido uma troca de estado físico, né? Por exemplo, a água não ebuliu, eu vou usar uma fórmula de aquecimento, uma fórmula física para o aquecimento sem ebulir, que é o Q é igual a mc delta T. Q é a quantidade de calor trocado, M é a massa de água, C é o calor específico e delta T é a variação da temperatura. Um macete, né, para a gente decorar essa fórmula é Q macete. Q é igual a mc delta T, Q macete. Tudo bem? Então vamos lá para substituir esse valor no Q, né? Que essa é a quantidade de calor que a gente usou. 8.750 calorias é igual a massa de água, 350 gramas, né? Vezes o calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação da temperatura. Só uma observação. A gente achou o valor em calorias e a constante também está em calorias. Você sempre deve checar isso. Porque se a constante estiver em joules, você deve trocar aqui para joules. Você não pode usar caloria de um lado e joules do outro. E a gente tem a relação que 1 caloria é igual a 4,18 joules.
Muitas vezes você pode usar 4,2 também, né, arredondar para uma casa decimal. Também dá certo. Mas aí é só você montar uma regra de 3, né? Uma caloria são 4,18 joules, X calorias dá Y joules, né? E você monta essa relação. Bom, voltando aqui para o exercício, agora só basta fazer essa conta, né? Pegar o 350 e passar dividindo. Então, a minha variação de temperatura vai ser 8.750 dividido por 350, vai dar 25, e nesse caso graus Celsius, né? Porque a variação da temperatura independe se é graus Celsius ou em Kelvin. Tudo bem? Então, qual foi a temperatura da água em graus Celsius medidas ao final do experimento? Muita atenção, não marque o 25. Medida ao final do experimento. Qual que era a temperatura inicial aqui? 20 graus. Então eu tenho que pegar os 20 graus mais os 25 que a gente achou. Isso dá 45 graus Celsius. Pelo amor de Deus, hein? Não vai me marcar os 25. Então não é a A, é a C, a resposta correta, 45 graus Celsius. Só uma observação final. Se houver mudança de estado físico, você deve usar outra fórmula, que é Q é igual a ml. Quimela, quimelô, tanto faz a fórmula de decorar ela, sendo Q a quantidade de calor trocada para a mudança de estado físico, a massa do que foi aumentado, né, por exemplo, a água, e L é uma constante que será dada a você, que é uma constante de fusão ou ebulição, depende da mudança de estado, né? Se for uma fusão, a constante vai ser de fusão. Se for de ebulição, essa constante vai ser dada de ebulição, mas aí é só substituir a constante aí. Bom, espero que você tenha entendido e até a próxima.